falo nos vídeos que eu vou procurar ser objetiva. Eu sei que eu falo um pouco demais, tá? Mas esse vídeo é pra ensinar vocês a fugirem de alguns passeios, assim, que acabam se tornando verdadeiras ciladas, que eles começam baratos, mas terminam muito caros. Porque Gramado é realmente um lugar, assim, sem igual no Brasil. É uma cidade romântica, inspiradora e cara. Mas esse vídeo não é pra te desanimar. Vamos começar falando o que você pretende fazer lá em Gramado. Qual o teu perfil de passeio? Você tá indo com a tua família, com o marido e com filhos? Você quer passeios para as crianças? Ou você tá indo com o teu namorado, tá indo em lua de mel, quer passeios mais românticos? Você tem que ter isso em mente na hora de programar os teus passeios para você poder montar o teu roteiro. Porque alguns passeios, inclusive, eles são relativamente parecidos. Eles têm a mesma ideia, a mesma proposta. Então, muitas vezes dá para você substituir um passeio que é muito caro por outro que você vai pagar bem menos e vai ter ali a mesma proposta dentro do que você está procurando. Eu quero deixar aqui, inclusive, ressaltar isso, frisar bem, que Gramado, Canela, região, são cidades assim com preços muito flutuantes. O que isso quer dizer? Os preços variam muito, gente. Durante a semana, de segunda a sexta é um valor, final de semana é outro, feriado é outro, varia muito, alta temporada, baixa temporada, então não preciso nem dizer, né? Inclusive, os restaurantes fazem isso também, tá? Para jantar é mais caro do que é para almoçar. Então, tem todas essas questões aí. De repente, você almoça e à noite você faz só um lanche, se quiser economizar. Os valores que eu vou passar para vocês aqui são os valores que eu pesquisei recentemente. Alguns valores já são de alta temporada, que eu pesquisei lá para quando eu for em janeiro. Então, serve para vocês terem uma ideia de uma média de preços, mas não quer dizer que vocês vão pagar exatamente esse valor que eu vou informar aqui, combinado? Então, não me julguem aí se tiver mais caro quando vocês forem. Vamos falar agora de alguns passeios, assim, que eu considero ciladas, entre aspas, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que são baseados na minha opinião pessoal, tá? Se alguém foi pra lá e gostou e tá me achando uma doida, que o que eu tô falando aqui não tem nada a ver, ok, eu respeito a opinião de vocês, tá? E até peço que se eu der alguma informação errada aqui, porque eu falo baseado nas minhas pesquisas lá na internet e alguns nas minhas próprias experiências, né? Tem uma moto passando. Então podem me corrigir aí nos comentários, a gente conversa, tá? Me corrijam com educação. Um dos passeios que até hoje eu não fiz é o Snowland. Ele é o maior parque de neve indoor que temos se não me engano, na América Latina, neve artificial. Mas assim, não me atraiu por quê? Você paga um valor de ingresso, se eu não me engano, está R$ 189 agora. E tudo mais que você for fazer lá dentro, você vai pagar a parte. Então, assim, ele começa até, de certa forma, barato, mas termina caro. Já chegando no local, você vai pagar o estacionamento, que é R$ 25, porque ele é terceirizado. Quando você entra no parque, você vai ter que pagar um guarda-volume. Não tem a informação do valor lá no site deles, mas assim, você precisa deixar a bolsa, mochila, os seus pertences no guarda-volume, você vai pagar por ele. O ingresso, ele te dá acesso a duas áreas do parque, que é a Vila Alpina e a Montanha de Neve. Na Vila Alpina, é onde você vai fazer a patinação. Mas eu já vi muitas pessoas reclamando que, assim, o tempo de patinação, me parece que são 30 minutos, só que diz que você perde muito tempo lá ouvindo as instruções do pessoal, as regras de segurança, e eles te dando instruções de como patinar. Então, assim, quando você, de fato, começa a patinar, você fica, assim, uns 15, 20 minutos e acabou. Aí, a montanha de neve. A montanha de neve, se você quiser fazer o esqui ou snowboard, você vai ter que pagar a aula antes para você aprender a esquiar, alugar os equipamentos, porque também não estão incluídos, tá? Me parece que eles fazem as fotos também de você esquiando, fazendo o snowboard lá, e aí você paga depois as fotos se você quiser.
E então, assim, acaba saindo meio caro. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, eu anotei os valores para vocês, os valores de hoje, de agosto, que estavam no site deles, tá? Ó, se você quiser fazer o esquiar, o valor incluído, equipamento e 50 minutos de aula, R$ 269. O outro pacote que inclui equipamento, 50 minutos de aula e 30 minutos na pista esquiando, R$ 289. O terceiro pacote, que inclui os equipamentos, 50 minutos de aula e tempo ilimitado, você fica lá na pista esquiando, levando tombo quanto tempo você quiser, R$ 329. E assim, gente, leve roupa de frio, vá muito bem agasalhado, porque lá dentro, na Montanha de Neve principalmente, faz assim, -5, -3 graus, é muito frio de verdade. Então, no valor que você paga para entrar, é incluído a roupa térmica, né? Que são, se não me engano, vem botas, luvas, a roupa especial. Mas, por exemplo, touca não é incluído, tá? Leve touca, porque senão a sua orelha vai ficar dura, gelada. E se você for querer comprar uma touca lá dentro, que os produtos são todos personalizados do Snowland, você vai pagar muito mais caro. Então, assim, você vai ter que escolher entre ou deixa a tua orelha cair do frio, ou você compra uma touca lá pagando uma fortuna. Então, assim, evite também ir em final de semana, alta temporada, porque você vai ficar muito tempo congelando lá nas filas. O parque me parece que recebe uma média aí de 3.500 pessoas por dia na alta temporada. Então você imagina o tamanho das filas para você conseguir lá ter acesso. Tem várias atrações dentro lá do parque também, tem alguns shows, algumas apresentações, algumas outras coisas, porém é tudo pago à parte também, tá? São apenas alguns, assim, que são incluídos lá no ingresso, mas geralmente, né, são aquelas apresentações mais fraquinhas, as legais, de verdade, tudo você vai ter que pagar à parte. Então, gente, começa aí, ó, 180 para entrar, mais 25 para estacionar, mais o guarda-volume, mais o aluguel do equipamento, mais as aulas, mais no final das contas você vai gastar assim tranquilo aí uns R$ 500 por pessoa no Snowland. Outro passeio que eu vi muitas pessoas falando que caíram assim numa cilada, eu vejo muito, principalmente nos sites também de compra coletiva e algumas agências oferecendo city tour. Gramado, Canela. Faça o city tour, conheça vários pontos turísticos de Gramado e é geralmente um precinho bem convidativo, bem atraente, mas aí você tem que ir lá também ver nas entrelinhas, porque na maioria das vezes ele inclui o quê? O city tour em si. O transporte, eles vão te levar nos lugares, mas o valor das entradas nas atrações não é incluído, você vai pagar cada uma separado. Alguns city tours também fazem parada pro almoço e eles têm parcerias com alguns restaurantes, então verifica antes quanto custa para almoçar naquele restaurante, porque muitas vezes eles param em restaurantes caros. Então, assim, eu já ouvi relatos de pessoas que começaram o city tour de manhã, tiveram que ir pagando as entradas dos lugares, chegou na hora do almoço, era um valor muito alto lá, gastaram assim, levaram uma facada para almoçar e acabaram desistindo, não seguiram, não fizeram o restante do city tour que ia até o período, né, da tarde, porque eles iam acabar ali falidos até o final do passeio. Então, gente, muito cuidado com essa história aí do City Tours, tá? Perguntem antes se as entradas estão incluídas. Preço muito baixo, desconfie, já sendo o seu sinal de alerta. Outro lugar que inaugurou recentemente é o Mátria Parque de Flores. Ele, na verdade, fica na cidade de São Francisco de Paula, dá cerca de 35 quilômetros lá de Gramado. E ele é um parque, assim, imenso. São 30 jardins com flores lá, tem um lago enorme também. E é um lugar, assim, para você fazer contemplação, para ir tirar fotos. Você pode passar o dia lá andando, se você quiser. A entrada custa R$ 119. Mas aí começam os poréns. Como eu já disse, o lugar é imenso. Então, ou você vai fazer tudo a pé, vai andar muito lá dentro,
Ou você tem a opção de alugar bicicletas elétricas pela bagatela de R$ 120 a hora. É o preço da entrada do parque. Então, assim, ou a bicicleta elétrica, ou eles também têm a opção do carrinho de golfe. E se você achou a bicicleta elétrica cara, o carrinho de golfe custa R$ 500 a hora. Ele, tudo bem, ele cabe até 5 pessoas, mas mesmo que você divida com 5 pessoas, ele vai continuar sendo R$ 100 a hora. Então, assim, a meu ver, não é algo que me atrairia. Se você quer fazer um passeio de contemplação com flores para você tirar foto, vai no Lago Negro. O Lago Negro de Gramado é gratuito e é um lugar lindo. Também tem um lago, como lá no Mátria Park. Tem muitas flores, hortênsias, tem opção de andar lá de pedalinho e tal. E é gratuito. E ali pertinho dele tem o Le Jardin, que é um parque de lavandas, que custa R$ 20. Crianças pagam meia. E assim, gente, R$ 20 e é um jardim lindo, muito bem cuidado, com várias espécies de flores. Tem uma vista linda também para um vale. Então, se você pode fazer 2 passeios, porque eles são bem próximos ali, é 3 quilômetros um do outro. Um é de graça, o outro você vai pagar R$ 20. Que bela economia, não é? E é a mesma proposta ali de passeio. Também tem a Praça das Flores em Nova Petrópolis, que é uma cidade que é considerado o jardim da Serra Gaúcha. E tem o Labirinto Verde também, que é gratuito. Você pode entrar lá, se perder lá no meio, tirar fotos, dar boas risadas. E ali, gente, a região de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, tem muitos passeios para se fazerem que são gratuitos e muita gente não sabe. Só andar pelas ruas lá de Gramado, olhando aquela arquitetura, as lojinhas, tem muita loja interessante lá, assim, muito bem decorada. Na época de final de ano, então, a cidade fica toda decorada, coisa mais linda, cheia de luzes. Então, assim, só andar por lá já vale a viagem, mas tem muito passeio gratuito. E eu vou fazer a gentileza de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma lista, uma relação de lugares que são gratuitos. É só você ir lá, copiar, colar e se programar aí. Outro exemplo de passeio que você pode substituir um pelo outro e é a mesma proposta. O Gramado Selfie é um lugar para quem é apaixonado por fotos, para quem quer dar uma turbinada aí no Instagram, nas redes sociais. Eles têm cerca de 50 cenários diferentes, porém a entrada é paga, se não me engano, R$ 90. E alguns cenários lá são exclusivos só para você tirar fotos com os fotógrafos deles, e aí você compra depois as fotos. Esse também você pode estar substituindo ele pelo espaço Tô de Férias, que fica no centro de Gramado e é gratuito. Claro que ele tem menos opções de cenários, né? Não devem ser assim tão elaborados como são lá no Selfie Gramado. Mas, entre pagar R$ 90, eu prefiro ir lá no espaço Tô de Férias, fazer algumas fotinhas lá e, ó, economizar para comprar um docinho lá nas ruas depois. E já que eu falei do Selfie Gramado, eu vou aproveitar esse gancho aí e falar para vocês sobre o grupo Dreams. Eles têm vários museus na cidade, o Selfie Gramado faz parte dessa rede do grupo Dreams. E você pode estar comprando um passaporte no site deles que te dá direito, dá acesso a todos os passeios, todos os museus do grupo. Para vocês terem uma ideia, você pode sim comprar separado. Tipo, Fernanda, eu não tô a fim de ir em todos os museus, nem vou ter tempo para isso. Quero ir só no Selfie Gramado e no Jardim do Amor. Ok, custa R$ 90 cada um. Se você comprar o passaporte Dreams, hoje eu olhei no site, o valor normal dele de R$ 680, comprando o passaporte fica por 250. Hoje, por ocasião do Dia dos Pais, estava em promoção, estava por 199 esse passaporte. E ele te dá direito ao Hollywood Dream Cars, que é um museu que tem
carros, assim, lindíssimos, só, assim, da época dourada do cinema, anos 50, anos 60. Tem muitas referências lá, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Então, assim, é um museu muito bacana. Eu fiquei apaixonada quando eu fui. Para mim, o Hollywood Dream Cars, eu achei muito mais interessante, muito mais bonito do que o Salão Supercarros, que também faz parte do passaporte do Grupo Dreams. Os supercarros são assim, as super máquinas de atualmente, né? Ferraris, Lamborghinis, os carros esportivos, assim, são para quem é apaixonado por esse tipo de carro. E o pessoal paga esse valor aí de R$ 90, gente, só para entrar. Se você quiser andar nos carros, é cerca de 15 minutinhos aí que você anda junto com um instrutor. Você deixa um rim lá, porque custa uma verdadeira fortuna, na minha opinião. Claro que para quem é apaixonado ter a oportunidade de dirigir um carro desses, né, uma vez na vida, vale a pena, o pessoal paga. Assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou deixar os valores aqui embaixo rolando aí de quanto custa para andar em algumas dessas máquinas aí. E você não precisa entrar lá para ver, tá? Se você ficar dando bobeira lá na frente dos supercarros, você vai ver esses carros entrando e saindo lá toda hora, porque o pessoal paga para andar neles, sim. Inclusive pelas ruas também, quando você está passeando, você vai ver essas máquinas aí passando. Então, não tem necessidade. Eu acho que é um dinheiro que dá para economizar aí para você ver, vai ver esses carros lá andando nas ruas, vai ver lá na frente. Outro que faz parte do Passaporte Dreams é o Museu de Cera, que chama Dreamland. Faz parte também o Harley Motor Show, que é uma espécie de bar e museu da Harley Davidson, que tem inclusive lá motos antigas, clássicas deles, assim, é um lugar muito bonito, muito, assim, minha cara, eu adorei o bar quando eu fui lá, tem chopp, tem cerveja artesanal, e ele fica no subsolo do Museu de Cera, então, assim, dois passeios em um aí que dá para você fazer tranquilinho. É incluído também o Vale dos Dinossauros em Canela. A gente fez, assim, para quem é apaixonado pelo filme do Jurassic Park, gente, vale a pena, mas é um passeio, assim, bem curtinho. Eu confesso até que eu achei ele meio fraquinho, é mais para quem vai com crianças. As crianças ficam loucas lá, apaixonadas nos dinossauros mecatrônicos lá, e assim, mas é um passeio bem curtinho. Outro que é incluído nesse passaporte é o Jardim do Amor, que é também um local para tirar fotos. Ele tem vários cenários lá, bonitinhos, fofinhos, romantiquinhos, para você fazer fotos. Eles também têm o American Old Trucks, que é um museu de caminhões, né? Caminhões antigos, aqueles caminhões gigantescos americanos lá, para quem gosta, né? Desse tipo de máquinas, né? Mais pesadas. Eu não fui porque na época da última vez que eu fui, ainda não tinha o American Old Trucks, não tinha o Selfie Gramado, não tinha o Jardim do Amor. Então eu fiz os outros passeios. Então, assim, gente, a sugestão é essa, tá? Se vocês quiserem conhecer esses museus aí que são os mais famosos, assim, lá de Gramado, entra lá no site do Dream Groups e compra o teu passaporte. Ou no lançador de ofertas, também lá no site de compra coletiva, sempre tá rolando promoção lá desse passaporte do Grupo Dreams. Então, compre por lá que você vai economizar, assim, muito, porque de R$ 680 para 240 dá uma diferença muito grande de valor. Outro passeio também muito procurado é a famosa Cascata do Caracol, que fica, na verdade, na cidade de Canela, não é em Gramado. E, assim, é o cartão postal ali de Canela, é um dos lugares mais procurados pelos turistas. E tem 3 maneiras de você ver essa Cascata do Caracol, 3 passeios. O primeiro é ir lá no clássico Parque do Caracol, que foi o primeiro passeio ali da região para poder se avistar a cascata. Hoje em dia tem o Pé da Cascata Explorer, se eu não me engano é esse o nome, que eles te levam por uma trilha e você vai ali até a parte de baixo da cascata. Você tem uma vista ali bem de pertinho dela lá, mas me parece que vai só com o carro da agência 4x4. E tem o parque dos bondinhos elétricos, que você entra na cabine com os bondinhos, né? E desce até os mirantes lá que tem para você ver a cascata.
Esse Bondinhos, o Parque dos Bondinhos, eu fiz quando ele ainda se chamava Parque do Teleférico. E naquela época, eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada, porque você vê a cascata muito de longe naqueles mirantes lá, assim, eles têm, a primeira parada você faz uma trilha, você anda no meio da mata e tal, e tem o mirante, depois você desce mais um pouquinho até o segundo mirante e volta. Mas assim, era bem longe, assim, pra você ver a cascata. No Parque do Caracol é bem mais em conta, tá? A entrada, eu acho que custa R$ 30 agora no Parque do Caracol, mas é um lugar bem grande, com trilhas, com que você consegue ver outras quedas d'água também. E a vista de lá da cascata, assim, é incrível. Então, assim, eu recomendo entre essas três opções, claro que tudo depende do tipo de experiência que você quer ter. O pé da cascata Explorer, você vai ver ela bem de pertinho ali, mas para mim a vista mais bonita ainda é a do Parque do Caracol. Outro lugar que eu também não me animei de ir, até porque eu já conheço, mas eu fui lá quando ele ainda se chamava Parque da Ferradura, é o Sky Glass Canela. Ela é uma das maiores plataformas de aço e vidro, que eles construíram essa plataforma por cima de um vale que tem vista para o rio Caí, Vale da Ferradura, se eu não me engano, que chama, e funciona assim: você paga antecipado pelo site o valor de R$ 100. Eu olhei lá para o período de dezembro. Então, R$ 100 comprando antecipado para você ter um acesso a essa plataforma de vidro. O que significa um acesso? Para você ir lá, dar uma voltinha em cima da plataforma, dar uma olhadinha lá no vale e voltar. E acabou o passeio. Embaixo dessa plataforma de vidro tem um brinquedo que eles chamam de abusado, que são umas cadeiras que ficam presas num monotrilho, e aí você fica sentado lá, como dá a sensação como se você estivesse voando lá por cima do vale. E aí esse brinquedo ele dá uma volta também, e você desce e pronto, acabou. É só um acesso à plataforma, um acesso ao brinquedo. O abusado, ele é pago separado, tá, gente? Se você quiser ir somente na plataforma de vidro, é R$ 100. Já o ingresso da plataforma com o abusado, com o brinquedo, é R$ 160. A meu ver, não vale, tá? A vista, assim, é muito linda, mas pagar R$ 160 só para você andar numa plataforma e depois dar uma voltinha em um brinquedo, se você considerar que você vai com o teu filho, com o teu marido, pensa quanto que isso vai custar por pessoa. Então, assim, quando eu fui, para vocês terem uma ideia, quando se chamava Parque da Ferradura, eu paguei R$ 14 na entrada. E tinha várias trilhas que você podia fazer lá, você podia ficar passeando pelo parque. Hoje me parece que não tem mais a opção de fazer as trilhas. Então ficou uma coisa assim muito, sabe, comercial, a meu ver, para tirar dinheiro mesmo de turista. Assim, acho que tem passeios muito mais interessantes lá para se fazer com esse valor. Então, fica aqui o meu ranço, hein? Sky Glass. Muito caro esse valor. Outro lugar que também eu considero um pouquinho furada, assim, que é esses passeios que começam baratos e terminam caros, é o Alpen Park, em Canela. Todos os brinquedos lá dentro, tudo que você for fazer é pago à parte também. A montanha-russa é paga à parte, o trenó, que é a grande atração lá, né, que você desce a montanha, a encosta da montanha lá com um trenó, que você vai controlando ele, tem tipo um freio de mão aqui, você vai controlando a velocidade dele, mas assim, também não tem nenhuma grande paisagem ali no caminho por onde o trenó passa, pelo que eu já vi, e então assim, tudo você vai ter que pagar separado lá, então é um passeio que você também tem que considerar quando você for levar a criança, porque a criança, né, tudo que ela vê, ela quer, e aí você vai ter que pagar separado. Então, assim, tem passeios para se fazer com criança lá, um que eu sugiro que a gente vai levar o Davi de novo pela segunda vez, é o Parque Terra Mágica Floriba. Ele é considerado um dos melhores parques que a gente tem aqui no Brasil, tá? O parque fica dentro de uma reserva, de uma floresta, é uma trilha com cerca de 3 quilômetros mais ou menos, só que esses 3 quilômetros você vai passar por várias áreas temáticas, por vários
cenários diferentes, ambientes, tem shows, tem teatrinho de fantoche, tem brinquedos, tem várias coisas, parquinho de diversão. Então, assim, tem muita coisa para a criançada fazer lá. E o ingresso, se eu não me engano, tá em média de R$ 110. Só que tem desconto também lá pelo Clube Premium de Gramado e ele sempre tá em promoção também nos sites. Então, assim, fica de olho lá, é um lugar que vale a pena para levar criança. A Aldeia do Papai Noel também é um passeio mais infantil. O Mini Mundo também pra mim, tá? Eu considero ele um pouquinho assim infantil, não é algo que me atrai. O Mini Mundo são réplicas, né? Maquetes, réplicas de lugares famosos aí do mundo inteiro. Então, assim, tem muita coisa para se fazer lá com criança, melhor do que o Alpen Park, a meu ver. Vamos falar um pouquinho de Bento Gonçalves agora. Bento Gonçalves, assim, é o meu xodozinho na Serra Gaúcha. Eu amo Bento Gonçalves, ali a região das vinícolas, mas para mim, o melhor passeio que tem para se fazer lá em Bento Gonçalves se chama Caminhos de Pedra. Ele é um roteiro rural, uma estrada, a gente fala estrada, mas não é de chão, tá, gente? Ela é asfaltada. São cerca de 12 quilômetros e é um caminho ali que tem muitas casas centenárias, que são dos primeiros imigrantes, das primeiras pessoas lá que chegaram na região de Bento e desenvolveram aquela região ali. Então, são casas construídas basicamente de pedras e de madeira, e é por isso que se chama Caminhos de Pedra. Hoje, cada uma dessas casas virou um estabelecimento comercial. Ele é especializado na venda de algum tipo de produto. Então, lá você vai encontrar a Casa das Cucas, Casa da Erva Mate, Casa da Ovelha, Casa do Artesanato. E todas as casas são identificadas. Na frente tem uma placa falando o tipo de produto que ela comercializa. Casa do Tomate, Casa das Geleias. Então, você para realmente só onde te interessar. Esse passeio você pode fazer por conta própria, com o teu carro, você vai e passa o dia lá andando se você quiser, porque tem muita coisa para fazer, tem cervejaria, então assim, são muitos atrativos, tem vinícolas, você pode fazer por conta própria. Eu já vi muitas agências vendendo esse passeio, cobrando 300 e poucos reais aí por pessoa, e muita gente não sabe que esse passeio pode ser feito de forma gratuita, por conta própria. Então fica a dica aí, gente, o Caminhos de Pedra é imperdível e é um passeio pro dia inteiro, tá? O Vale dos Vinhedos é a mesma coisa, você pode fazer por conta própria. Porém, se você vai lá para tomar vinho, é óbvio, tem que eleger um motorista da rodada aí, alguém para dirigir para você. Pela agência você não teria esse problema, porque daí tem uma pessoa lá à tua disposição para dirigir. Porém, você fica menos tempo, quer dizer, nos atrativos, porque aí você tem que seguir o cronograma lá, né, a programação da agência, mas dá para fazer por conta própria. Outro passeio muito famoso por lá é a Maria Fumaça. Eu já fiz 2 vezes esse passeio. Esse ano, dessa vez a gente não vai fazer, porque eu achei que tá assim, o preço tá absurdamente caro. Tá cerca de R$ 235 por pessoa. O Davi, como já tá com 9 anos, ele já paga integral. Da outra vez que a gente fez, eu não lembro se ele não pagou ou se ele pagou meia só. Mas agora ele cresceu, né, gente? Agora já tem que pagar integral para ele. Então, assim, não achei legal pagar R$ 700 aí quase para fazer um passeio pela 3ª vez. Eu iria mesmo só para filmar pro canal, mas não vou mais. Mas assim, quem quer ir, quem pretende ir, tem algumas coisas que precisa saber sobre esse passeio. Não vá esperando assim grandes paisagens na janela do trem, porque não tem. O legal ali do passeio são as apresentações que acontecem dentro do trem, dentro do vagão. O pessoal toca lá, convida os turistas para dançar, e assim, essa é a parte legal do passeio. É um trajeto curto, tá? Quando eu fui, pelo menos, eles não ficam servindo vinho dentro do trem, tá? Você chega lá na estação em Bento, pega a tua taça, eles dão uma taça que você vai levar durante todo o passeio, aí você se serve ali de vinho e tal, embarca e vai até Garibaldi, bem pertinho ali, acho que dá uns 15 quilômetros, se eu não me engano, e aí tem uma parada lá em Farroupilha, que é bem rapidinha também, é 15 minutos só, que daí você desce,
pega espumante lá, abastece a tua taça com espumante. Se quiser comprar alguma coisa também, eles têm uma lojinha lá, mas é uma parada bem rápida. Aí você vai embarcar no trem de novo e vai descer em Carlos Barbosa, que eu acho que dá mais ou menos isso também, uns 15 quilômetros. Então, assim, de fato, ali dentro do trem, o passeio dura cerca de 1 hora, mais ou menos, porque a Maria Fumaça se move mais lentamente, tal, e você vai ouvindo as explicações lá sobre os lugares que a gente está passando. Mas assim, quando você compra por alguma agência, eles te vendem como, o passeio tem 3 horas de duração, ok. Mas de fato, dentro ali da Maria Fumaça, você vai ficar cerca de 1 hora, só 1 hora e meia de passeio. A tua volta de Carlos Barbosa para Bento Gonçalves, ela é feita de ônibus, tá? Você não vai voltar na Maria Fumaça. Quando você chega em Carlos Barbosa, já acabou o passeio. Você entra no ônibus, aí dura cerca de meia hora aí o percurso para você voltar para Bento Gonçalves. E aí tem o passeio Epopeia Italiana, que é incluído no valor do ingresso. O Epopeia Italiana, ele dura assim uns 30, 45 minutos, tá? Ele é um pavilhão com vários cenários, é um teatro interativo. Você vai andando, né, acompanhando o guia e eles te contam lá a história real de Lázaro e Rosa, que são imigrantes que vieram para cá, e aí você vai andando nos cenários e ele vai te contando a história, né, um teatro interativo. O Epopeia Italiana, gente, é muito bacana, é muito legal, é um passeio que eu gostei bastante, que o meu filho ficou impressionado até hoje, ele lembra, até hoje ele conta sobre esse passeio. É legal para se fazer com crianças, tá? Eles têm uma réplica de um navio lá imenso, a gente entra no navio, aí eles ligam os telões assim, como se para simular o mar, o barulho das ondas, aí eles contam essa parte da travessia, né? Dessa viagem longa que eles faziam da Itália para cá e as dificuldades que tiveram quando chegaram aqui. Então, assim, para as crianças e para os adultos também, ele é muito interessante. Mas, se você não quiser fazer, o Epopeia Italiana tá incluído, tá? Nesses R$ 235 aí da Maria Fumaça. Se você não quiser fazer a Maria Fumaça, quiser fazer só o Epopeia Italiana, você pode fazer só ele separado e pagar R$ 47, tá? Não é permitido filmar lá dentro. Então, assim, esse ano também não vou fazer o Epopeia Italiana porque a minha intenção seria ir filmar para mostrar para vocês aqui no canal, mas como não é possível filmar, então a gente optou por não fazer a Maria Fumaça. Nós vamos sim fazer o Vale dos Vinhedos e o Caminho de Pedra e vamos mostrar para vocês aqui no canal. Então, assim, ativa o sininho aí, se inscreve mais uma vez, né? Lembrando para você ser avisado quando sair os vídeos e poder ver e tomar nota aí para sua próxima viagem. Inclusive, gente, lá na cidade de Garibaldi tem um passeio que você pode fazer que se chama Taça e Trufa, na vinícola Garibaldi mesmo. Esse passeio, ele tá incluído no Prime. Você paga R$ 55 nesse passeio, ele é incluído a visita guiada, a degustação de espumantes e trufas, e aí você compra para 2 pessoas e paga só uma, R$ 50 pro casal. Vale muito a pena, né? Inclusive, falando de passeios em vinícolas, muita gente não sabe que a visitação, por exemplo, na Vinícola Aurora, lá no centro de Bento Gonçalves, é gratuita. Tem grupos que saem a cada 15 minutos, tá? Você não precisa agendar, é só chegar lá e ficar aguardando a próxima visita e totalmente gratuito. Em Garibaldi, nós temos a Chandon, que também a visitação é gratuita e lá é, né, produção de espumantes. Então, assim, você pode fazer aí um passeio numa vinícola para degustar os vinhos, em outra para degustar os espumantes, sem pagar nada. Espero que vocês consigam fazer a viagem de vocês, gastando um pouco menos por terem visto esse vídeo, tá? E me conta aí depois nos comentários, quando vocês voltarem de viagem, como que foi, se deu certo, se as dicas foram boas, tá? E se tiverem mais alguma sugestão aí, de repente eu posso até fazer um outro vídeo de novo, né? Falando coisas que ainda não falei aqui, então deixa a tua sugestão aí nos comentários, tá? Muito obrigada, gente, por ter visto o vídeo até aqui. Até a próxima!